Quantos de vocês perceberam que esse ano a coisa começou meio esquisita? Logo no início do ano, nós quase tivemos uma guerra mundial, irmãos. Foi por muito pouco. O Irã com os Estados Unidos, a Rússia também colocando lá o seu dedinho. E eu cheguei a pensar que a guerra de Gog e Magog podia estourar. Passou depois um tempo, veio o movimento Descend, que foi maravilhoso. Os céus do Brasil foram bombardeados. O evento aconteceu no sábado, de domingo para segunda, tivemos a maior enchente em 200 anos. Isso não foi natural, irmãos. Isto foi consequência das guerras espirituais que estão acontecendo no Brasil e no mundo. Agora, o mundo apavorado, em pânico por causa dessa pandemia, o coronavírus. Eu não sei você, mas eu estou sentindo que está acontecendo algo muito tremendo no mundo espiritual, nas regiões espirituais. Amém? E eu comecei essa semana a perceber que Deus, nas últimas mensagens que eu preguei, eu enfatizei a batalha espiritual. Eu vou citar aqui algumas das mensagens que eu preguei. Por exemplo, eu falei sobre as 4 maiores mentiras de Satanás. Guerra espiritual. Eu falei sobre criptonita. Como Satanás usa do pecado e do desejo para destruir as pessoas. Falei sobre 4 maneiras de reverter os efeitos da queda. Tudo relacionado ao mundo das trevas. Sem perceber, o Espírito Santo começou a me dirigir, irmãos, para falar sobre esse tema. Eu não tinha ainda me atinado que nós estamos vivendo um momento muito sério, espiritualmente falando, e temos que nos posicionar. Mas essa semana, Deus me levantou de madrugada e Ele me deu esta palavra todinha. Uma revelação que eu vou trazer para vocês. O poder da atmosfera. E não estava acontecendo absolutamente nada, estava tudo normal. Aí de manhã, logo cedo, eu liguei a televisão na Globo News. Estavam já falando da pandemia e tal. Logo em seguida veio o comunicado, estava lá o governador, o secretário da saúde, outras autoridades. E a partir daí, parece que o Brasil tomou consciência de que podemos estar passando por um momento muito difícil com a evolução desse vírus, que por ser um vírus novo, ele acaba acometendo especialmente pessoas mais velhas. Parece que é 15% a percentagem de letalidade para pessoas de mais de 80 anos. Então é sério, não é uma brincadeira. Mas a verdade, irmãos, é que o que Deus me mostrou é que por trás disso tudo que nós estamos vendo, existe uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual, para ser vencida, ela passa pela atmosfera que nós vamos atrair para as nossas vidas. Tanto indivíduos, quanto famílias, quanto igrejas. Que atmosfera é essa que nós vamos atrair e o poder que existe nesta atmosfera? Isso é algo que, queridos, Deus me falou para que a gente dissemine esta palavra. Você que está me vendo, compartilhe essa palavra, porque aqueles que entenderem e crerem e obedecerem às diretrizes que Deus me deu, vão não só ser vencedores nas suas próprias vidas, mas vão também saquear o inferno, e Deus vai usar a sua igreja no mundo para ter uma resposta. Porque, irmãos, se nós formos exatamente iguais aos incrédulos que estão morrendo de medo, então nós não entendemos o propósito de Deus para a nossa vida.
O que Deus me mostrou, queridos, que há uma atmosfera que é propícia para atrair a atuação de demônios. Como também há uma atmosfera que é propícia para atrair a glória de Deus. Você já reparou que existem pessoas que são sinceras com Deus? Pessoas que são boas, que creem na palavra, mas que são presas fáceis para os demônios. Já perceberam que tem gente assim? Outras, em contrapartida, são pessoas que na sua vida vencem os desafios. São mais do que vencedores. Por quê? Porque não basta você simplesmente ser um agente passivo. O que Deus me mostrou é que você, enquanto filho de Deus, tem poder para gerar em torno de você uma atmosfera que vai atrair a glória de Deus, que vai atrair o poder de Deus, que vai atrair os milagres de Deus. Amém ou não? E por outro lado, existem pessoas boas que têm o coração, que amam a Deus, que procuram cumprir a palavra, mas que se deixam ser dominadas por uma atmosfera contrária. E não conseguem ser agentes de transformação. Então, a palavra de hoje que eu vou pregar é o poder da atmosfera. E já estou dando logo de cara este ensinamento de que quando você entende que você como pessoa, que você na sua família, que nós como igreja, podemos gerar uma atmosfera poderosa para atrair a presença de Deus, nada pode impedir a sua vida, a sua casa, o seu negócio, a igreja, em nome de Jesus. Amém? Então eu quero começar falando que Satanás conhece o poder da atmosfera. E sempre que é possível, o diabo vai tentar criar uma atmosfera em torno de nós propícia que te possa levar para o pecado. Pensa comigo aqui, gente. Você acha que é mais provável uma pessoa cair em pecado quando ela está numa biblioteca ou quando ela está numa boate? Aonde você é mais tentado? Na boate, sim ou não? Por quê? Porque lá existe uma atmosfera propícia para que os demônios atuam. Numa biblioteca, você está lendo livros lá, os demônios não estão gerando uma atmosfera para o pecado. Uma segunda pergunta para te induzir, né? Na verdade é uma pergunta retórica. É mais fácil você desenvolver uma plantação de bananas no Brasil ou no Alasca? No Brasil. Por quê? Porque bananas gostam de clima quente, atmosfera. Então, isso acontece também no mundo espiritual. Há lugares que podem ser propícios para o pecado, até para pessoas firmes com Deus. Então, se um crente quer andar na vontade de Deus, ele deve se desviar desses lugares, a menos que Deus mande. Por quê? Porque a atmosfera que você vive certamente pode te afetar e te abalar. Deus me mostrou que a atmosfera, ela cria um clima. Você já entrou num lugar e sentiu o lugar pesado? Quem tem discernimento espiritual sabe disso. Esse clima, quando ele é mantido, ele cria uma cultura. E Satanás está fazendo exatamente isto com o mundo, especialmente com o mundo cristão. Primeiro ele cria uma atmosfera de pecado, depois ele começa, através desta atmosfera de pecado, trazer espíritos de engano para criar uma cultura contra Deus. E aí então, as pessoas se tornam presa fácil e são levadas para longe de Deus por conta dessa atmosfera que vem sendo criada. Hoje, o mundo está vivendo numa atmosfera de medo.
Em todo lugar que você vai, tem pessoas apavoradas com o coronavírus. No mundo inteiro, as pessoas estão invadindo os supermercados, as prateleiras estão ficando vazias. Pessoas estão amedrontadas, isso gera abalos na economia. Vocês saibam que hoje as bolsas do mundo inteirinho estão abaladas. Sabe por quê, irmãos? Por causa do coronavírus. Porque a bolsa funciona com expectativas. E isso faz com que as pessoas fiquem com medo. Então, este é o espírito que está nos nossos dias, irmãos. E aqui eu não estou dizendo para vocês, não vou trazer uma mensagem, né, de autoajuda, para que você pense que isso aí não é nada. Não, nós sabemos que isso aí é sério. Que existem pessoas que podem morrer, então você trate de se cuidar. Mas o espírito que está dominando isso no mundo inteiro, irmãos, é um espírito que tem por detrás demônios com o objetivo de gerar medo, pavor e pânico. Esta é a atmosfera que nós crentes devemos viver, sim ou não? Não! Deus não quer que você viva debaixo dessa atmosfera de medo. Quem está criando essa atmosfera de medo é Satanás, porque ele vem para roubar, matar e destruir. Porque quando o mundo está vivendo nessa atmosfera de medo, o medo é antagônico à fé. Ele passa a ter mais poder para agir, mais poder de convencimento. Nessa atmosfera, os demônios passam a ter legalidade para agir. Então ele lança o ataque, e se não há ninguém que o resista, então ele age com poder até conquistar o seu propósito. Mas Deus tem uma igreja que pode resistir, que pode criar uma atmosfera de louvor, de adoração, de vitória. Amém ou não, irmãos? Quantos de vocês já ouviram falar de um homem chamado Davi? Eu vou refazer a pergunta. Quem aqui nunca ouviu falar de Davi? Ora, por que Davi é tão famoso? Porque ele teve um Golias. E quando Davi chega no arraial, no vale de Elá, todo o povo de Israel estava amedrontado. Esse era o espírito daquele tempo, irmãos. Porque tinha um homem, um gigante, que durante 40 dias e 40 noites se levantou para afrontar o povo de Deus. E ele dizia: onde é que está o Deus de vocês? Quem é o campeão que vai se levantar para me resistir? E todos, inclusive o rei Saul, estavam amedrontados, porque eles estavam olhando para a sua capacidade de resistir. E no mano a mano, ninguém podia resistir a Davi, a Golias. Até que chegou um homem que estava disposto a criar uma outra atmosfera. Davi tinha uns 17 anos de idade, irmão. Vocês conhecem a história, eu tenho muita coisa para pregar, não vou me ater a tantos detalhes. Mas uma coisa é verdade. Davi se levantou no nome do Senhor e foi lá e matou Golias e arrancou a cabeça dele, e o povo todo filisteu fugiu, porque o clima, a atmosfera mudou de lado. Agora o temor não estava mais com o povo de Deus, passou a estar com o povo dos filisteus. Amém? Porque alguém decidiu mudar a atmosfera através da fé. Então eu quero dizer para você que você pode olhar para essa situação e ficar com o rabo no meio das pernas, ou você pode aproveitar para pregar a palavra de Deus, até que as pessoas que estão com medo venham se entregar a Jesus, e quem receba os benefícios dessa situação seja o reino de Deus. Amém, igreja? Não tenha medo. A Bíblia diz que quem sabe o dia da tua morte é o Senhor. Mais uma vez eu digo, vamos fazer tudo o que tem que fazer. Vamos lavar a mão, vamos manter a distância, porque a gente não quer tentar a Deus. Mas eu não penso que Deus queira que a igreja esteja entrando nessa atmosfera.
Toda vez que tem uma catástrofe, Deus levanta os seus campeões. Deus quer levantar os Davis, as Déboras, as Estéres da vida. Amém? Deus quer usar esse tempo de apreensão para que haja uma colheita mundial de almas, porque eu não tenho dúvidas, irmãos, que o que nós estamos vendo agora é o princípio de dores. Essa semana eu estava pensando, já pensou quando que vai acontecer na grande tribulação, irmãos? Agora é um coroninha. Naquela época vai ser peste, vai ser morte para valer, e não vai ser morrer 1000 aqui não, vão ser milhões de pessoas morrendo, vai ser um caos. Então Deus está revelando para a gente o que vai ser. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: é melhor não ficar aqui não, irmãos. Eu creio que para a igreja nós vamos ver só o comecinho. Aliás, hoje eu estava lendo 2 de Pedro, capítulo 2. Eu te exorto a ler, se você acha que você vai passar pela tribulação, porque lá ele deixa claro que quando Deus foi punir a humanidade, salvou Noé. Quando Deus foi punir Sodoma e Gomorra, salvou Ló. Amém? Então Deus vai salvar, mas nós estamos vendo, para quê? Para nos santificarmos, igreja, para buscarmos a Deus, para acertarmos com Deus. Porque o arrebatamento vem buscar a igreja. Aqueles que estiverem vivendo uma vida de pecado vão ficar. E aí não é corona não. Aí todo o alfabeto de infectologia vindo sobre a terra, fora os demônios. A segunda verdade que eu quero mostrar para vocês é que Deus conhece e respeita o poder da atmosfera. Quantos aqui creem que Deus é onipresente? O que significa isso? Qual a definição de onipresença? Deus está em todo lugar. Vocês creem nisso ou não? Mas deixa eu perguntar, o fato dele estar em todo lugar significa que ele se manifesta em todo lugar? Não. Mas por que ele não se manifesta em todos os lugares? Porque ele se manifesta quando a atmosfera é propícia para que ele se manifeste. Amém, irmãos? Por exemplo, o Salmo 22, versículo 3. Vejam o que a Bíblia diz: contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Esta palavra aí, entronizado, no hebraico é yashav. É a palavra que origina a palavra de hoje, muito usada, que é moshav. Quando você vai a Israel, você vai conhecer um moshav. Moshav é um assentamento de pessoas. Então esta palavra ela tem alguns significados na Bíblia. Primeiro, habitação. Segundo, sentar, permanecer. E terceiro, entronizar. Em outras palavras, gente, quando existe adoração verdadeira, Deus monta acampamento no meio do povo. Amém ou não? Queridos, quando existe adoração verdadeira, quando existe louvor verdadeiro, Deus ele não só vem com a sua Shekinah, ele vem com o seu trono. E onde está o trono de Deus, existem as leis de Deus. Onde está o trono de Deus, existe a glória de Deus. Onde existe o trono de Deus, existe o poder de Deus, o governo de Deus, amém? Porque o trono é o centro do seu governo. Amém, igreja? Glória a Deus. Isso significa que nós como cristãos vamos viver muitas vezes e vamos andar e vamos enfrentar diferentes atmosferas. Só que quando você chega num lugar, entra numa casa, ou uma pessoa vem na tua casa carregada, com uma atmosfera de briga,
de blasfêmia. Ou você pode entrar na pilha dela, ou você pode começar a adorar e começar a atrair a glória, a presença de Deus, a atmosfera de Deus, para que seja quebrada aqueles demônios. Amém, igreja? A igreja de Cristo, ela é o instrumento de Deus para a sua manifestação. Amém? Mas muitos crentes não entendem disso. Sabem tudo de Bíblia, mas vivem nas suas famílias em pé de briga, porque são dominados pelo poder da atmosfera do inimigo, ao invés de serem instrumentos de transformação. Na sua casa, qual é a atmosfera que permanece? O que é que você convida para entrar na tua casa? Briga, lascívia, você fica vendo filmes que vão trazer demônios para a tua vida? Ou você cria uma atmosfera de adoração, de louvor, de amor? Muita gente vem me perguntar: pastor, por que meu casamento não dá certo? Hoje eu vou dizer para vocês: não dá certo porque você está atraindo para a tua vida e para o teu casamento uma atmosfera maligna. Vocês se lembram do rei Josafá? Quantos se lembram dele? 2 Crônicas. Esse camarada percebeu um dia que ele tinha que lutar contra alguns povos muito poderosos, numerosíssimos: os moabitas, os amonitas e o povo de Monte Seir. E ele então estava muito preocupado, porque ele não tinha contingente no seu exército para enfrentar aquilo. Ele foi consultar Deus, e Deus falou o seguinte para ele: nessa peleja você não vai lutar, você só adora, e veja o livramento que eu vou dar. O rei começou a adorar, e aquela atmosfera de adoração trouxe a presença de Deus. E do outro lado, no arraial dos inimigos, a atmosfera foi de confusão, e eles começaram a se bater, a se matar, e Deus deu a vitória sem que eles tivessem que fazer absolutamente nada. É o poder da atmosfera, amém, igreja? Uma atmosfera de adoração é a maior arma de guerra. Amém? Jesus, quando Deus foi me dando tanta revelação nesse tema, irmãos. Quando ele conversa com a samaritana e ela pergunta: onde é que se adora, né? É aqui na Samaria ou lá em Jerusalém? Jesus falou: nenhum lugar nem outro. Porque Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Olha, eu confesso que durante muito tempo eu lia esse texto e eu simplesmente achava que Deus estava querendo ficar lá recebendo adoração, e só isso. Deus falou: filho, Deus já recebe a adoração dos anjos, dos querubins, dos serafins. Não é para isso que Deus quer. Está procurando pessoas que o adorem. É para que Ele se manifeste. Porque quando Ele começa a ser adorado, meu querido, Ele se manifesta no teu negócio, na tua casa. Querido, você que está enfrentando dificuldade, ao invés de você ficar murmurando, falando da economia, falando desse país que está difícil, comece a adorar, porque o Senhor é Senhor de todas as coisas, porque Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. Amém, igreja? Ele é Senhor. Se você está numa enfermidade, comece a adorar, porque Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. A palavra diz que Deus está à procura de adoradores, e Deus falou: eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade, porque através da adoração eu me manifesto. É o poder da atmosfera de adoração. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem, a fazer a oração do Pai Nosso, Ele ensina que todo o que vem depois vem como consequência da adoração. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome. Queridos, Deus é santo. O nome de Deus é santo. Nós não temos como acrescentar santidade para Deus, nem para o seu nome. Ele não precisa disso. O que Jesus está dizendo é: eu devo santificar, eu devo abrir a minha boca e dizer: o Senhor é santo, o teu nome é santo, adorá-lo por ser santo, porque lá no trono é santo, santo, santo é o Senhor, o que os querubins cantam. Amém, igreja? Então quando a igreja começa a adorar e a louvar ao Senhor, a glória que está no trono vem para a terra, e os demônios não suportam isso. Você pode aplaudir o Senhor, pode dizer: creio nisto. Então, meus amados, a atmosfera que nós precisamos criar é de adoração, é de louvor. E você tem que decidir isso que Deus me falou. Porque muitas vezes você pensa que você não vai fazer aquilo porque você não está sentindo. É óbvio que você não está sentindo. Você está imerso numa outra atmosfera. Então a adoração não começa você sentindo a glória e a presença de Deus. A adoração começa com a tua boca abrindo e você falando contra aquilo que você sente. Amém, igreja? Você está se sentindo fraco, com temor, você começa: o meu Deus é todo poderoso, o meu Deus é vencedor, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Começa a profetizar e Deus vai usar do teu louvor para transformar a atmosfera que está em volta de você. Satanás não resiste, porque essa era a tarefa dele antigamente. Você quer ver demônio fugir? Começa a adorar. Começa a declarar a grandeza de Deus. Por isso, igreja de Jesus, você que está me vendo, Deus não te chamou para usar a internet para despejar besteira e acusação contra o povo de Deus. Deus te chamou para ser levantado com uma palavra de louvor, de adoração, e declarando que o nosso Deus é santo e todo poderoso. Amém? Há um poder extraordinário. A igreja tem esse chamado de atrair a presença de Deus, porque onde Deus está existe cura, onde Deus está existe vitória, onde Deus está existe segurança. Levanto os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe, queridos, quando você começa a adorar a Deus, não é você que vai ser elevado aos montes, é o Senhor que vai descer até você. Porque a Bíblia diz que Ele é o Altíssimo, que Ele habita no mais alto lugar, mas Ele habita também com um contrito de espírito. Amém? Quebrante-se perante Deus, confesse os seus pecados e comece a adorar ao Senhor, porque a glória de Deus vai se manifestar, e quem pode resistir? Amém? Aplauda ao Senhor, diga: eu creio. Eu quero sempre fazer parênteses aqui. Como cristãos, temos que ser responsáveis neste tempo de pandemia. Temos que dar o exemplo. Temos que ser os primeiros a termos atitudes higiênicas, a sermos aciados, a sermos prudentes. Mas temos que nos lembrar que Deus nos chamou para a cura. Deus nos chamou para ter uma resposta para esse mundo. Terceira verdade que eu quero falar sobre o tema é que o Espírito Santo, diga o Espírito Santo, conhece o poder da atmosfera. A atmosfera de santidade, de pureza, de louvor,
de adoração, de oração, de amor, de unidade, atrai o Espírito Santo. Você quer atrair o Espírito Santo? Ele está em você. Mas como disse, ele pode estar em você e estar se manifestando com poder, ou ele pode estar em você e não se manifestando, estar apagado, entristecido. Agora, a atmosfera de lascívia, de bebedice, de ira, de contenda, de ódio, de inveja, atrai quem? Espíritos demoníacos. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23 diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Agora, o que é o fruto do Espírito? Já é a atuação dele dentro de nós. Mas como alguém começa a produzir frutos? Quando já está atraindo para si a atmosfera que o Espírito gosta para frutificar. Amém? Em outras palavras, o Espírito Santo não gosta, irmão, de gente fofoqueira. O Espírito Santo não gosta de gente que pragueja. Você tem que escolher se você quer servir a Deus ou ao diabo. Porque se você quer servir a Deus, você tem que adorar e não praguejar. Você tem que escolher se você vai ser um adorador e vai ter palavras de fé, ou se vai ser uma pessoa amarga, que murmura o tempo inteiro. O que você quer ser, meu irmão? Porque quando você começa a atrair a Deus, uma atmosfera que o Espírito gosta de se manifestar, o fruto vai aparecer. E o fruto vai ser tudo isso que eu disse. E quando o fruto do Espírito está em sua vida, você começa a criar uma atmosfera que não é mais sua só, é para quem está perto de você. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: não seja um urucubaca. Seja alguém que cria uma atmosfera para a presença do Espírito Santo. Amém? A Bíblia diz que Deus preparou para nós que sejamos um edifício, um templo para a habitação do Espírito Santo. Olha Efésios capítulo 2, 19 a 22. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando a tua vida é edificada no fundamento dos apóstolos, na palavra, quando a tua vida é edificada em cima de uma pedra fundamental que se chama Jesus Cristo de Nazaré, você vai se tornando um templo para que Deus habite. Amém, igreja? O que acontece quando a igreja, de fato, prepara a sua vida para a habitação de Deus, para a habitação do Espírito? O Senhor vai se manifestar no meio de nós. Quando você anda no Espírito, e andar no Espírito no grego é literalmente na esfera do Espírito, na atmosfera do Espírito. Olha o que diz Gálatas 5,16: digo porém, andai no Espírito e o quê? Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Como é que você vence a tua carne? E todo mundo tem carne. Você vence atraindo a atmosfera do Espírito. Amém? Isso é uma decisão, irmãos. Pessoas, queridos, que começam a atrair para si a glória de Deus, a atmosfera de Deus,
igrejas, famílias que começam a criar esse espírito, essa atmosfera, vão começar a ver os milagres acontecerem. Primeira coisa que acontece quando Deus se manifesta: salvação. Sabe aquela pessoa que você fala, essa só Deus? É simples assim. Quem pode resistir ao Espírito Santo de Deus? Não pode. Quando a glória de Deus está na tua vida, pode ter certeza que aquele camarada que é duro vai se converter. Mas não vai ser na força da carne, não vai ser na força do argumento, vai ser através do Espírito Santo na tua vida. Pecadores se arrependem, doentes são curados, e o Espírito responde com a sua glória, com a sua Shekinah. Amém, igreja? Em quarto lugar, eu quero dizer que você precisa combater no mundo espiritual com armas espirituais. Diga assim: no mundo espiritual eu tenho que combater com armas espirituais. Não dá para você combater com as suas armas naturais. Não é na tua inteligência, não é do jeito que você pensa. Porque essa é a verdade, irmãos. Eu fico vendo a igreja às vezes. Eu não quero criticar ninguém, só estou falando do que o Senhor está me mostrando. Às vezes eu vejo na internet pessoas mudando a mensagem do Evangelho para um Evangelho onde ensinam as pessoas a ser boas. Essa história de coaching, deixa eu dizer uma coisa, coaching é maravilhoso, mas para usar dentro da empresa, para usar e preparar o indivíduo para ele ser o melhor empresário. Agora, quando você quer trazer os princípios do coaching para a Bíblia, para a igreja, sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo sai, porque é a glória de Deus que vai transformar o homem. Então não basta se tornar uma pessoa que fala melhor, é tentar centralizar o homem, é pegar, sabe, a mentalidade lá de fora e trazer para dentro e procurar versículos bíblicos que se adequem a isso. Não é assim que Deus vai levar a igreja para vencer. 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia ou da nossa guerra não são carnais. Repita para mim. Diga: não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, igreja? Deus quer levantar uma igreja assim, que enfrenta as trevas, não com armas humanas, mas com as armas poderosas em Deus. Amém? O Senhor me mandou dizer uma coisa para vocês. Existem demônios de rankings diferentes, com missões e propósitos diferentes. E nós precisamos entender isso quando a gente vai entrar na guerra espiritual. Tais demônios, eles precisam de atmosferas específicas para que eles se manifestem. Por que tem gente que fica endemoniada e tem gente que não fica, mesmo não sendo crente? Porque o demônio não pode entrar na vida de uma pessoa se ela não der brecha para ele. Tem que criar atmosfera para que ele possa agir. Então, os espíritos malignos, eles querem se expressar, eles querem se manifestar através do tempo e do espaço, mas eles não podem operar sem que alguém crie primeiro uma atmosfera desejada. Então, em outras palavras, quando espíritos malignos atuam, é porque alguém criou a atmosfera para que eles atuem. Vocês se lembram dos discípulos quando foram enviados e eles não conseguiram expulsar os demônios? Mateus 17, 21 diz assim: depois Jesus manda os 70, e esses voltam dando notícia de que os demônios se submetiam a eles, mas os primeiros 12 não. Diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé.
Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, diga fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas, diga mas, esta casta não se expele, senão por meio de oração e de jejum. Sabe, irmãos, eu tenho lutado contra uma casta de demônios que quer me destruir. E quando Deus me deu orientação para eu fazer um jejum de 40 dias, só por Deus, irmãos, um camarada como eu, ficar 40 dias só no liquidinho, e eu fiz esse voto para Deus. Falei, Deus, eu vou cumprir isso, mas eu preciso dessa vitória. E eu coloquei diante de Deus a vitória que eu queria. No 23º dia, eu recebi uma notícia que eu tinha tido uma vitória muito maior do que eu esperava. O máximo que eu pedi era que Deus me livrasse. Deus não só livrou, Ele livrou de um jeito que era para não ter dúvida que era Ele. Esse é o Deus que eu creio. Mas eu tive que atrair uma atmosfera de glória para Deus. E Jesus falou: esses demônios que vocês estão enfrentando, você não vence de qualquer jeito. Tem que ser com fé, com jejum e oração. A atmosfera do jejum, irmãos, é uma coisa extraordinária. Sabe por que eu também estou fazendo esse jejum? Porque eu tinha decidido que eu ia operar a bariátrica, não tinha? Cheguei a falar para vocês. E o Espírito de Deus se entristeceu dentro de mim. Por quê? Porque eu nunca ia poder dizer que eu venci esse demônio. Então quando Deus falou assim, Deus me deu uma orientação. Ele falou, você vai fazer 40 dias de jejum. Você vai perder muito peso. Já perdi 12,5, estou no 27º. Depois você vai fazer um voto de 1 ano. Sem comer açúcar, sem comer pão, sem comer nada dessas coisas. Você vai chegar ao peso que você tem que chegar por uma decisão sua. Porque eu quero que você vença e se discipline. Amém, igreja? Estou me expondo porque é exatamente para eu ter que cumprir esse voto que eu estou fazendo com Deus. Agora, o que eu percebi é que quanto mais eu jejuava, mais sensível eu ficava ao mundo espiritual. Que foi nessa atmosfera de jejum que Deus começou a revelar coisas, irmãos. Então eu quero dizer para você que está aí chorandinho, que está aí, sabe, triste, que o diabo está cirandando. Faça jejum, ore, guerre com os demônios, guerreie com os demônios, e eles vão sair, e a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Amém, igreja? Aí vocês vão me perguntar, está fraco? Não. Irmãos, as dores que eu tinha passaram todas. Uma semana de jejum não parou mais de doer, porque antes eu levantava já com dor. Acabaram as dores, acabou refluxo, acabaram as inflamações do pulmão em função disso. Queridos, quando você atrai a glória de Deus, todas as coisas se resolvem. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor, Deus é bom. Para algumas castas, não adianta você entrar nessa guerra sem estar jejuando, matando a carne e atraindo a presença de Deus. Jesus deixa claro aqui que existem rankings diferentes. Vocês se lembram de Daniel na Babilônia? Irmãos, eu imagino como é que era a atmosfera na Babilônia. Esse camarada, para vencer, desde que ele chegou lá, ele tinha que jejuar.
E a gente vê Daniel jejuando no início, quando ele chega na Babilônia como jovem. E vê Daniel jejuando no final da sua vida, quando ele recebe toda a revelação do fim, através desta atmosfera que ele criou. E é interessante, porque quando ele começa a orar, irmãos, a Bíblia diz que o principado, a potestade da Pérsia, barrou o anjo Gabriel. Irmãos, o anjo Gabriel é só o anjo que Deus destaca para trazer revelação do filho dele. Não é um anjinho qualquer, é o anjo Gabriel. E o principado segurou ele, falou: aqui você não passa. Mas Daniel estava lá criando atmosfera, adorando, buscando ao Senhor, matando a carne, jejuando. De repente chega um mais poderoso, Miguel. Aí o demônio da Pérsia falou: não dá, ficou muito para minha patente, passa. 21 dias depois está lá Daniel esperando, pedindo uma resposta, e Deus vem e traz revelação para ele. Querido, Deus está querendo levantar uma igreja assim hoje. Não uma igreja que fica querendo aprender com o mundo, uma igreja que quer usar dos instrumentos humanos. Deus quer que nós usemos dos instrumentos da palavra. Valeram no passado e valerão até Jesus voltar. Amém, igreja? A igreja tem que se levantar nesses dias. A igreja ainda está na terra. Você pode não saber, mas a Bíblia diz que o anticristo só não se levantou ainda por sua causa. Porque você faz parte da igreja. E a igreja tem poder e autoridade. Amém ou não? Queridos, a nossa igreja, a Igreja Batista Palavra Viva, quando chegou aqui, isso aqui era só caixaria. Tudo morador de rua, drogado para tudo quanto é lado. Começamos a orar. A Lília levantou um grupo de oração, rodava o bairro inteiro, ia ungindo os lugares. Sabe o que aconteceu, irmão? Hoje esse bairro aqui é um dos mais valorizados de São Paulo. Hoje um apartamento de 80 metros aqui custa R$1,5 milhão. Sabe o que é isso? É o povo de Deus transformando a sociedade. Nesse tempo de medo, de pânico, de pavor, nós vamos fazer tudo o que tem que ser feito, humanamente falando. A igreja vai fazer quantos cultos forem necessários para que a gente tenha um número de pessoas que possa manter uma certa distância. Porque as pessoas que vão pegar vírus, irmão, vão pegar no ônibus, vão pegar no metrô, vão pegar na escola. Só que se for um crente, vai vir o diabo dizer: foi lá na igreja. Mas em nome de Jesus, eu quero dizer para você que está me vendo na Europa, na África, levanta a tua cabeça, meu irmão. A Bíblia diz assim: quando vocês virem essas coisas, levante os vossos olhos para os céus, porque está próxima a sua redenção. Amém, igreja? Glória a Deus. Em quinto lugar, eu quero falar dos 3 tipos de demônios. Aqui eu não vou fazer uma digressão, nem vou fazer um aprofundamento de todas aquela lista de Efésios capítulo 6. Mas eu quero falar de 3 tipos de demônios que nós estamos enfrentando na sociedade hoje. O primeiro tipo são os espíritos de tormento. Esses são os demônios de ranking mais baixo. Mas eles provocam depressão, medo, pânico, angústia, preocupação excessiva. São esses demônios que estão se multiplicando pelo mundo para deixar as pessoas morrendo de medo. Pode ser que você tenha um dia ruim. Isso não é necessariamente uma indicação de que você está debaixo dessa opressão. Mas, querido, se você fica oprimido o tempo inteiro,
se você tem as suas emoções o tempo inteiro uma bagunça. Um dia você acha que Deus te ama, outro dia não. É fácil dizer que é depressão química. Meu irmão, depressão química existe mesmo. É óbvio que existe. Agora, quem está por trás da depressão química? Quem está por detrás são demônios, que lançam temores, que lançam medo, que lançam angústia. E muitas enfermidades do corpo que são detectáveis têm origem no mundo espiritual. Então, se você vive desencorajado, deprimido, sem esperança, está na hora de você repreender os demônios. Hoje os crentes estão substituindo os atos de fé na palavra por remédio. Não estou dizendo que não precisa tomar o remédio, pode tomar, mas tome posição, porque os remédios não curam, eles são paliativos, eles só diminuem os sintomas. O dia que você toma posição e fala, eu não aceito, isso não me pertence, eu sou de Jesus, eu vou andar pela fé, você vai ser curado. Então são esses espíritos que estão oprimindo as pessoas. Quando eles atormentam, a primeira resposta deve ser, alto lá, em nome de Jesus. Bota a mão na tua cabeça e fala, isso não me pertence. E comece a louvar o Senhor. Amém? Como filho de Deus, temos autoridade sobre espíritos malignos. Como é que você vence o espírito de temor, os demônios que vêm para atormentar? Isaías capítulo 61, é aquele texto lindo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Mas eu quero ler a partir do versículo 3. E diz assim, vamos ler juntos, irmãos? E a pôr sobre os que Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza. Para. Isso aqui é uma profecia de Jesus. Quando Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, ele leu esse texto e falou assim, cumpriu hoje em mim. Eu sou ungido para acabar com essa bagaça de ficar triste, chorar, de nheco-nheco, de achar que a vida é uma droga. Acabou! Eu vim para isso. Para pôr sobre os que estão em Sião, de luto, uma coroa ao invés de cinza, porque o povo judeu, quando estava muito triste, eles jogavam cinza na cabeça, rasgavam as vestes, para expressar o seu lamento, a sua dor. Jesus falou, eu vim para isso, para acabar com esse espírito de angústia. Amém? O que mais que ele diz? Óleo de alegria, em vez de pranto. Veste de louvor, veste de louvor. O povo judeu, quando queria louvar, queria pôr veste, eles botavam veste colorida. Eles botavam turbante colorida. A festa do Purim foi assim. Veste de louvor, ao invés de espírito angustiado. Olha aqui, meu irmão, isso é Jesus criando uma atmosfera de alegria e de felicidade. Você é de Jesus? Ele não mudou, irmão. Ele continua fazendo isso. Se você não está se sentindo assim, é porque quem está dominando a atmosfera que você vive é Satanás. São os espíritos de tormento. Veste de louvor, diga veste de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Meu querido, você está entendendo o que o Senhor disse que Ele veio fazer nesse mundo aqui? Ele está dizendo para você, você que era um pecador, você que estava atolado no inferno, no meio do lamaçal do diabo, Ele vai transformar você num carvalho de justiça. Amém, igreja? E carvalho é uma árvore poderosa, que ela não é abalada. Plantados por quem? Pelo Senhor. Diga, plantado pelo Senhor. Querido, onde você estiver,
Deus vai te plantar para ser cavalo de justiça. Onde você estiver, Ele vai te plantar para ser o cavalo de justiça. Para quê? Para a sua glória. Então, igreja, o Senhor está dizendo que Ele veio para criar na nossa vida esta atmosfera. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falou. Ele foi enviado para fazer isso, para mudar o seu coração, para mudar a sua atmosfera. Então, se você não está vivendo isso, é porque você não está fazendo o que tem que ser feito. Amém? Então, ao invés de abrir a boca para murmurar, para reclamar, para falar das dificuldades, comece a louvar a Deus. Senhor, eu não sei de onde vem o meu livramento, mas eu sei que vem. Eu não sei de onde vem o dinheiro que eu preciso para pagar minhas contas, mas o Senhor sabe. Amém, igreja? Eu sei, porque o meu Deus, Ele é comigo. Nós vamos passar por lutas, claro que vamos, por abalos, por enfermidades. Satanás está lutando contra a igreja. Mas Jesus disse que Ele veio para fazer isso na nossa vida. Então a arma, diga assim, a arma contra os espíritos de tormento é o louvor. É o louvor. Eu te louvo, Senhor. Está doendo, está difícil, estou com medo, mas eu te louvo, porque vai passar, porque eu sei que no final da história, a vitória é minha, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor me chamou, não para ser destruído, mas para ser cavalo de justiça. Diga assim, eu sou plantado pelo meu Deus, para a sua glória. Amém, meu povo. Então eu quero ver você nas mídias sociais, se expressando, se manifestando, repreendendo esse espírito de temor e de pânico, porque essa é a resposta do mundo. Mas essa não é a nossa. E eles vão olhar para nós e falar, uai, como é que você está desse jeito? Ah, eu estou desse jeito, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu tiver que viver, vai ser para a glória dele. Se tiver que morrer, eu sei para onde eu vou. Amém? Então eu não vou chorar, não vou andar atemorizado. O segundo grupo de demônios que eu quero apresentar para vocês são os espíritos enganadores. É um ranking superior ao primeiro. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Os espíritos enganadores, eles se manifestam para as pessoas mais simples. Por exemplo, levando pessoas a lerem horóscopo, a procurar cartomante, gente que joga tarô, e outros tipos de adivinhação, espíritos enganadores. Mas eles atuam também nas universidades, trazendo uma mentalidade sem Deus. É o pós-modernismo, é o ceticismo, é o relativismo, é o desconstrutivismo, é o racionalismo. Quando as pessoas começam a questionar a tudo, inclusive Deus. Esses demônios são os que estão muitas vezes atuando nas universidades. Por quê? Porque eles querem criar uma atmosfera de ceticismo. As pessoas passam a ler, e infelizmente isso entra muitas vezes dentro da própria teologia, irmãos. Tem professores de teologia que não creem em Deus. E estão fazendo o que nas universidades? Estão ensinando. Espíritos de engano, cujo objetivo é afastar o homem de Deus e levá-lo à apostasia. Muito perigosos esses espíritos. Tem que lidar com eles firmes na verdade. E o terceiro nível são os espíritos territoriais. Eles criam atmosferas em territórios. Sempre lembrando vocês que para eles terem autoridade de fincar a sua estaca,
os homens lhes deram autoridade. Por exemplo, Las Vegas, chamado de cidade do pecado. Qual vocês acham que é o principado que atua lá? Jogo, prostituição. Los Angeles, que é a capital do cinema. Qual é o principado que atua lá? Entretenimento, cinema, mudança dos paradigmas da cultura mundial. Todas essas podridões que nós estamos vendo aqui começaram lá. Eles começaram quebrando princípios. Os Estados Unidos abriram portas, para de orar nas escolas, é proibido de orar nas escolas, e aí eles vão tomando cada vez mais. Outro dia eu vi um documentário dizendo que os filmes de Hollywood no passado, todos terminavam bem, porque o cinema era um instrumento para levar a população americana a acreditar no American Dream, no sonho americano. Então todos os filmes americanos terminavam bem. O bandido ia para a cadeia e o mocinho se dava bem. Hoje, os mocinhos sempre morrem e o bandido sempre se dão bem. Por quê? Porque agora eles estão sendo instrumentos para pautar a sociedade com esta visão desse principado que quer mudar a cultura. Nova York, principado que atua em quê? Finanças. Rio de Janeiro, sensualidade, violência. São Paulo, dinheiro, frieza. E daí por diante, eu estou mostrando para vocês que existem espíritos territoriais que atuam, e a sua atuação é para implantar o reino das trevas, o império das trevas, através de circunstâncias diferentes e com pautas diferentes. A terra acaba dando legalidade quando ela derrama sangue inocente. Aborto. A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava da terra, o sangue inocente. Então, quando um país abre portas para o aborto, está escancarando a porta para os demônios. E crente não pode ser a favor de demônio e nem de quem apoia o aborto. Amém ou não? Se uma pessoa diz que é crente, mas apoia o aborto, eu sou contra. Porque nós temos que ser contra. Só Deus tem direito à vida e à morte. Amém, igrejas? Glória a Deus. Contra os espíritos territoriais, só a igreja tem autoridade. Mateus 16, 18 diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Entenda uma coisa, igreja, nós como corpo de Cristo, sozinhos não, mas como corpo de Cristo, nós temos poder e autoridade para abalar os poderes dos principados. O espírito territorial desse bairro aqui era miséria, era drogas, e a igreja Palavra Viva fincou as suas estacas aqui. Nós estamos amando os que têm necessidade, fazendo obra social, mas com visão espiritual. Nós temos trabalhos para os drogados, e nós cremos que a igreja Palavra Viva vai invadir este terreno, e este bairro será um bairro muito evangelizado em breve. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? E eu quero concluir essa palavra dizendo que você precisa usar o poder da atmosfera na sua vida. Como é que eu uso o poder da atmosfera na minha vida como pessoa? Efésios 5, 18 e 20 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. De que jeito você faz isso? Vamos ler? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor,
com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que a tua vida vai ter uma atmosfera de glória? Qual é o jeito, irmãos? Diga assim: me enchendo do Espírito. E como eu me encho do Espírito, todas as ações ali são de louvor. A tua boca só pode falar coisa para louvar a Deus. Da sua boca, se você quer ser um crente urucubaca, aquele crente que quando chega vem a nuvenzinha, continua com a tua vida, continua se justificando o teu mau humor, justificando a tua crítica, o teu cristianismo, pode continuar, a decisão é tua, mas não vem pensar que Deus é que é o responsável de você ter uma vida miserável. Agora experimenta começar a louvar a Deus, experimenta começar a adorar a Deus, se você não vai ser uma pessoa que vai atrair as pessoas, por causa da alegria e da presença do Espírito, amém? Então diga assim: eu posso mudar a atmosfera da minha vida. Será que você pode mudar a atmosfera da tua família? Ah, pastor, mas meu marido é um cão. Ou então, pastor, a minha mulher, você não sabe como é que é. Bom, eu vou ler para vocês o que diz 1 Coríntios 7, 13 e 14. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixa o marido. Porque o marido incrédulo é o quê? Santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém, agora são santos. O Senhor está dizendo que na tua casa, quem manda na atmosfera é você que é crente. Repita comigo, fala: na minha casa, quem vai trazer a atmosfera sou eu. Porque tem gente que se converte depois de ter casado, irmão. Se você não casou ainda, não vai se casar com uma pessoa que não crê no teu Deus. Mas se você se converteu e o teu marido continua incrédulo, a Bíblia diz que você vai santificar. Ele não vai ter como resistir. Você está entendendo? Capiche ou não? Se a tua mulher é daquela mulher que é terrível, a Bíblia diz que você vai mudar aquela atmosfera e ela vai se converter. Amém ou não? Então diga assim: eu posso mudar a atmosfera da minha casa. Sim ou não? Os seus filhos vão ser transformados, mas você tem que parar de ficar reclamando, de ter sempre uma declaração de incredulidade. Não vai funcionar. Agora experimenta ter uma vida transformada que você vai ver. Mas e a igreja? Será que a gente pode mudar a atmosfera da igreja, irmãos? No livro de Atos, quando o Espírito Santo veio e encheu o povo, eles saíram pregando para tudo quanto é lado. E o diabo não gostou. Os apóstolos foram presos, porque curavam enfermos, falavam de Jesus e acabaram jogando eles na cadeia. Falaram para eles pararem de falar de Jesus e soltaram. A igreja começou a orar. E começou a orar. E lá em Atos capítulo 4, versículo 31, a Bíblia diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Amém. A igreja tem esse poder para mudar a atmosfera. E a nação brasileira, será que a gente pode mudar? Vou dizer uma coisa para você: nós não sabemos de todas as coisas, mas a gente tem que entender os sinais de Deus. A maior guerra que nós enfrentamos não é contra a fome, não é contra a corrupção, não é contra a economia, uma visão esquerda ou direita. Isso tudo é secundário. A maior guerra que nós vivemos aqui e no mundo inteiro é a guerra cultural. Porque hoje a agenda do chamado marxismo cultural não está nem aí na questão econômica, viu gente? Porque está cheio de marxista
cultural, tomando vinho Petrus. Meu irmão, você acha que esse pessoal está pensando em economia de esquerda? Hoje a guerra que existe é cultural, é Satanás se levantando para acabar com a fé cristã. Então a igreja tem que se levantar, não por bandeiras humanas, nem azul, nem vermelho, nem amarelo, nem verde, nem coisa nenhuma. A nossa cor é o sangue de Jesus, é a cruz de Jesus, essa é a nossa guerra. Amém, igreja? E 2 Crônicas 7, 14 a 16, eu estou terminando. Diz como é que a igreja muda uma nação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. Porque eu escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. O Senhor está dizendo que uma oração feita por um povo muda a nação. Quantos aqui creem que o Brasil um dia vai ser um país evangelizado de norte a sul? Quantos creem nisso de verdade, irmãos? Esse é o chamado da igreja. Nosso chamado é esse, é orar, é buscar a Deus, é se converter dos maus caminhos e orar e contender contra os espíritos territoriais, para que nós possamos ver essa nação transformada. Jesus está voltando. Quando Ele vier para o arrebatamento da igreja, esse mundo vai ser um caos. Mas você está sendo chamado por Deus agora para tomar posição e assumir autoridade. Você está entendendo o que é autoridade? Agora, a autoridade só vai acontecer na tua vida se você criar uma atmosfera propícia. Então levante a mão para o céu. Diga: Senhor meu Deus, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que ao invés de eu criar uma atmosfera propícia para a tua presença, com meu pecado, com murmuração, com incredulidade, eu dou lugar a demônios. Mas hoje, Senhor, eu entendi, Pai, e eu obedecerei, Senhor, mesmo quando não sentir, ó Deus, eu obedecerei a tua palavra. Dos meus lábios, Senhor, não sairão murmuração, não sairão ódio, Senhor, nem ressentimento, mas palavras de adoração, Senhor, porque eu sou teu instrumento na terra, para trazer a tua glória, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, seja na minha vida, através do enchimento do Espírito, seja na minha casa, através da autoridade que eu tenho para trazer a tua presença, seja na igreja, Pai, seja no meu trabalho, seja na nação brasileira. Eu sou carvalho de justiça. Hoje eu me revisto, Senhor, com vestes de louvor. Obrigado pela coroa que está sobre a minha cabeça. Eu declaro hoje, Senhor, que o Senhor tem para mim um chamado, Pai, de esperança. E no tempo deste vírus, ó Pai, eu me levanto com esperança, porque eu creio no teu poder para transformar o meu ambiente, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor.